Olá, boa noite. Já está cheio de gente aí. Já, olha lá, já tem a Fabiane falando com vocês, a Adriane. Oi, Adriane. Oi, Fabiane. A Drica está aí também, a Estela. A pessoas. Ei, Drica. Bem-vinda, Drica. O Dan, o Aldo. Dan, tá aí, o Dan. O Dan está aí também. Eita, tudo bom? Acho que eu vou Tá começar. entrando. Começo a apresentar ou espera mais um bocadinho? Vai apresentando devagarinho. Bem devagarinho. Que as pessoas vão entrando. Eu posso levar bastante tempo contando quem vocês são, se eu quiser. Sou capaz de ficar aqui horas. A versão sobre cada um. A versão off. Bom, gente, boa noite. A gente está aqui em mais uma live da Carandá Viva a Vida. Para quem não me conhece, eu sou Ana Cristina, sou diretora da escola. E hoje a gente tem um enorme prazer de receber o Tebas e o Christian para conversar com vocês. Acho que a maior parte de quem está aí já nos conhece de longa data, sabe quem são os dois, né? E o Tebas foi nosso professor. Está esperando o Christian fazer gracinha, o Christian não fez, mas tudo bem. E o Tebas trabalhava com os alunos de Fundamental 1, né, acompanhou durante muitos e muitos anos o crescimento de todos eles, eles e elas, e dava aula de música, mas, na verdade, ele trabalhava já desde sempre com a ideia de escuta com os alunos e alunas. Né? Depois ele assumiu, inventou, criou a Escola dos Pais, né, que é um grupo de um espaço que a escola oferece para um grupo de pais, e o LEC, que é o laboratório de escuta que o Tebas é um dos responsáveis pelo laboratório, que trabalha justamente a ideia de escuta, a ideia de comunicação não violenta, e a Escola dos Pais discute, na verdade, as agruras e as delícias de serem pais e mães hoje em dia, né? Compartilham destas questões que são tão caras para a escola, que é pensar a criação, né, das novas gerações, enfim. E aí, em algum momento, ele conheceu o Christian, porque eu os apresentei, e eles começaram a trabalhar com a ideia de escuta também com a psicanálise, já que o Christian é psicanalista, professor da Universidade de São Paulo, youtuber, youtuber, e está virando palhaço por contágio com o Cláudio Tebas. Na verdade, eles escreveram um livro juntos, do qual eu tenho um enorme orgulho de ter feito prefácio, e a gente já fez muitos encontros dos dois com a escola e na escola. Né? Dessa vez a gente está fazendo esse encontro na escola, que é, na verdade, a casa de todos nós misturados, para poder compor um espaço que é um espaço muito mais simbólico do que lá o endereço, né? Do qual a gente quase morre de saudade todos os dias, mas enfim. Convidamos os dois para conversarem com a gente, porque estamos terminando um período de férias atípicas, os professores estão voltando ao trabalho amanhã, os alunos voltam na semana que vem, na quarta-feira, e a gente queria muito
começar pensando sobre o que significa voltar para a escola sem estar na escola, né? Voltar online e como fazer disso um bom encontro, né? E a gente sabe que os dois discutem muito a ideia de bons encontros, né? E que podem nos ajudar a tornar um pouco mais leve essa vida esquisita que a gente está vivendo, né? E rir um pouco de nós mesmos, já que não está dando para rir da situação, né? Talvez dê para a gente rir de como a gente se haver com todas essas questões que o Covid está nos colocando, a quarentena, a distância e a telinha, né? E de pensar como o que a gente aprende com tudo isso, como que a gente pode se manter juntos, ainda que separados, e como que a gente pode criar em cima de tudo isso que está acontecendo, para além das agruras. Então, vou passar a palavra para eles e a gente vai conversando aí pelo chat. Quem quiser ir escrevendo, a Luísa está na escuta aí do chat para organizar, mas de toda forma, até eu vou dizer para vocês que a gente já está com 159 pessoas na sala, quase todos os nomes conhecidos, né? Muita gente da equipe, muita gente da Escola dos Pais, muitos pais que não são da Escola dos Pais e algumas pessoas queridas de fora da escola que eu reconheço, outras tantas que eu não vou saber reconhecer pelo nome, mas a gente vai conhecendo aos pouquinhos. Tem gente brincando que tá bom, que é legal fazer um encontro em família, né? Sim, é legal fazer um encontro em família. A gente está separado dentro da mesma casa nesse momento. E isso é mais uma das esquisitices que a gente vai vivendo juntos, todo mundo. Tá bom? Boa fala para vocês. Obrigado. Querida Ana Cristina, Cláudio, companheiro de todas as jornadas, vocês que estão com a gente aí da escola, da comunidade da escola, dos pais, dos funcionários, dos professores, nesse momento que é um momento grave, é um momento que a gente é convocado para fazer algo inédito, que é, no fundo, inventar uma escola, reinventar uma escola, que não está organizada segundo a espacialidade, a arquitetura e a circulação que a gente está acostumado. Né? Quantas vezes isso faz parte da história das nossas vidas, né? A gente veio das férias com aquele ímpeto de reencontrar os amigos e professores, é uma descontinuidade muito forte, que marca e cria para a gente, inclusive, o sentido do que é o reencontro, e que dessa vez vai se fazer por outras vias, vai se fazer por via digital. Né? Eu gosto de, com meu amigo Tebas, comparar essa situação que a gente está vivendo com uma travessia, né? Com uma viagem, né? Uma viagem que a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar para terminar, que a gente foi impactado ao se ver assim, jogado dentro dela, que a gente passou por um primeiro momento de acomodação, de tradução da novidade, a gente passou por um segundo momento em que a gente foi reconstruindo o cotidiano, foi refazendo uma nova forma de vida, refazendo e criando uma nova forma de vida, e que agora, não sei se vocês concordam, a gente está naquele momento em que no banco de trás do carro as crianças começam a fazer aquela pergunta que devia ser uma pergunta proibida, que é: quanto falta, pai? Mãe, já chegou? E que é uma pergunta que aponta assim, para em que lugar nós estamos nessa história?
né? Nós estamos no meio, no começo, 3/4, 1/4, mas é uma pergunta também que aponta para a aparição do desejo, né? A aparição do desejo de encontro, do desejo de fim, desejo de recomeço. Eu queria agradecer o convite, é uma oportunidade, a gente se sente parte, né, dessa comunidade, mas lembrar também de uma das origens possíveis para a noção, né, para o conceito de escola. Né? O conceito de escola, para alguns, vem de Stoa. Stoa era onde se reuniam os estoicos, era um agrupamento filosófico do contemporâneo, mais ou menos, do início do cristianismo. Tá? E a Stoa era um lugar para onde a gente podia voltar. Né? O estoicismo é uma filosofia ligada à viagem, né? Uma filosofia ligada ao momento em que o mundo se torna muito cosmopolita, em que o Império Grego se expande até a Pérsia, até o norte da África, a Península Itálica. E a ideia de escola, ela começa com, vamos dizer assim, uma ultrapassagem do local, né? Do lugar, de que a gente pode se encontrar, né? Aqui, mas somos, antes de tudo, viajantes. Somos, antes de tudo, navegantes. Né? Daí vem a ideia de que a escola ela é uma comunidade local, mas ela também é usada no sentido de uma ideia, um espírito, a escola renascentista, a escola que nos une é uma espécie de comunhão que atravessa o espaço. Né? É uma espécie de ligação que a gente tem com essa unidade simbólica. Né? E eu acho que nesse momento a gente precisa muito disso. A gente precisa muito do reencontro, da força que a ausência pode ter para juntar a gente. Estou imaginando os filósofos estoicos, cada um numa parte do mundo, mas pensando a partir do quê? De uma mesma origem, um conjunto de problemas. Afinal, o que é que nos torna, então, membros dessa escola, membros dessa comunidade? Acho que a gente escolheu essa frase, né, para presidir o nosso encontro, Tebas. Criação sua, total. Um dia nós vamos rir disso. Tebas já está nos colocando lá na frente e nos convidando assim a reexaminar o nosso presente a partir do futuro. Né? Futuro incerto, mas um futuro que talvez mostre como muitos dos nossos sofrimentos, muitas nossas angústias, muitos dos nossos medos, e eles também podem ser objetos de uma outra perspectiva, né? Uma perspectiva que vai dar para a gente, nesse momento, uma ocasião de aprendizagem. Né? Eu acho que é isso que a escola faz. Né? Ela cria uma atitude em que a gente vai aprender. A gente não vai aprender só quando as ondas do mar estão calmas, não só quando a gente está assim em presença e os ventos sopram a favor, mas a gente vai aprender sobretudo na adversidade, que é o que a gente está vivendo agora. Né? Se a gente conseguir passar isso para os nossos alunos, né, de que estamos vulneráveis, né, de que tem alguma coisa que pegou adultos, velhinhos, jovens, crianças, que estão todos nesse mesmo barco, nessa mesma caravana pelo deserto. Né? Isso vai ser um fator, acho que, importante para a escuta. A gente publicou um livro aí sobre escuta, e no entender do palhaço e do psicanalista, a escuta começa por esse reconhecimento, né, da nossa vulnerabilidade. E desse ponto de vista, a realidade está nos ajudando. Né? Ela está mostrando o quão menos grandiosos e capazes de controlar o mundo e egoicamente assim volumosos nós somos. Né? Derrotados, às vezes, por um pequeno micro-organismo que vem e muda a nossa vida de ponta cabeça. Tá?
Tebas, como está sendo a sua vulnerabilidade nesse momento? Ai, caraca! Olha, primeiro, feliz pra caramba, tu não sabe quanto que eu amo a escola, as pessoas da escola. E quanto que é incrível estar com você, Cris, porque a gente nunca combina muito o que vai ser, né? A gente se prepara para estar junto, mas não prepara o roteiro. E eu, por falar em vulnerabilidade, sempre me sinto assim, no quase um desespero, porque o HD do Christian, eu não sei o tamanho, né? Mas é muito gigante, né? Então eu sempre fico assim, quando ele começou a falar do estoa, do estoico, eu fiquei pensando assim, não passa agora para mim, não passa agora para mim. Então, eu vou fazer um combinado. Sempre que começar a ficar muito complicado e eu não entender muito bem, eu vou falar assim: espera um pouquinho, eu vou amarrar o sapato. Aí eu abaixo para não ter risco de você passar um estoico. Senão você estoa e eu destoa. Estorva o seu tempo. Olha, é interessante as ondas todas, acho que a gente vai circulando aqui dentro desse estado de vulnerabilidade que a gente fica mesmo. Já passei por muita coisa assim. No começo parece que a vida vai ser, nossa, vou ter tempo de fazer tudo que eu nunca fiz antes, meu. Vou fazer curso online, a gente vai almoçar junto, todo mundo, né? Mas aí o tempo vai passando e se percebe que a realidade, ó, clique, 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 não é bem assim, né? E o almoçar todo mundo junto não acontece sempre. E quando acontece não é tão bom às vezes, né? Então, eu estou nesse estado mesmo de recuperação diária do que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo, reconstruindo. E nesse sentido, acho que ser palhaço, honestamente, assim, agradeço todo dia, me ajuda muito, porque são muitos anos de treino mesmo para se conectar com aqui e agora. Assim. Eu tenho 6 cachorros e é incrível quanto que eu aprendo com eles. Porque cachorro não tem o que seria, é o que é, está lá fora, correndo, choveu, entrou. Não tem, ai que pena, está chovendo. Tem uma conexão muito, muito profunda com o que é e não que eu gostaria que fosse. Então, estou aqui lidando com todos esses aparatos que a vida vai dando para a gente lidar com eles. E tenho a minha varinha de condão, que eu amo, e que é a ludicidade, que acho que é muito o que nos une, né, Cris? E o quanto que a ludicidade é muito transformadora da realidade. Quando a gente marcou, e eu não sei, você falou que eu que dei o nome, né? Um dia a gente vai rir disso, vamos rir agora. Eu pensei, mas acho que não foi uma boa ideia, não, porque ter o compromisso de rir é uma promessa difícil. E eu fiquei com um pouco de medo, estou aqui abrindo o coração, já que estamos falando de vulnerabilidade, em parecer que a gente está falando de um humor, de um riso que vem para substituir a dor, como se fosse uma anestesia. Há muitos anos que eu faço muito trabalho corporativo, que eu me nego a fazer trabalho corporativo para entrar e a sentir que eu estou anestesiando as pessoas. Então, acho que o convite do papo hoje é para a gente rir, sim, mas não uma dor não um riso que venha para substituir a dor, mas para mostrar que a dor pode ter uma companhia para criar junto, sabe? Acho que é um pouco isso. E eu acho que retoma um pouco a ideia, tão cara, o cara andar, viva a vida, né? E que é assim, pelo menos até onde eu consigo alcançar, uma forma de praticar a educação muito vinculada a levar a sério o brincar da criança, e depois traduzindo e levando isso adiante um olhar estético, né? Um olhar que tem que ver com a sensibilidade enquanto ponto de unidade entre os saberes, né? Quando a gente fala em humor, é importante lembrar aí que essa é uma categoria muito importante clinicamente falando, né? Como é que a gente consegue fazer frente, diz o Freud, às exigências desse dragão voraz que não para de exigir mais e mais da gente, chamado super-eu, né? Aliás, para quem trabalha com educação, esse é uma tentação assim que a gente vê rapidamente dominar corações e mentes. Ou seja, como é uma tarefa impossível, como é uma tarefa que você faz tudo certo e mesmo assim acontece o improvável, a gente fica tentado a dizer, não, mas
mas e se eu fizesse melhor? E se eu fizesse ainda melhor? E se eu, assim, me desdobrasse? E se eu tivesse pensado? E isso, muitas vezes, amassa o nosso desejo de transmitir, isso torna a nossa atividade de ensino, assim, vigiada por esse critério de desempenho, por esse critério de produtividade, que está aí no mundo, mas que nesta hora, na hora da Covid, do corona, é realmente algo que a gente vai ter que combater e está tendo que combater de frente. Né? Ou seja, admitir que isso aqui é uma exceção, que isso aqui vai terminar e que, portanto, nós não podemos usar os mesmos critérios que temos para a vida normal nesse período. Os mesmos critérios para a aula, os mesmos critérios de desempenho, de si, do outro, do aluno, os mesmos critérios de tempo. Né? Quer dizer, a distribuição atencional, a gente não aguenta mais de 40 minutos, 50 minutos com uma telinha, o Tebas desse tamanho, a gente flutuando com outras coisas. Bom, a gente está vendo isso na clínica, né? Nossos pacientes dizem, chega, não dá mais, eu não consigo mais, porque a sessão ela não suporta o tempo que você tinha na vida real. Super, super. Por outro lado, quando você vê assim, o teu tempo foi e você não viu o que aconteceu, ele escorregou pelas suas mãos e tem algo muito estranho nessa relação de linguagem que eu acho assim. Acabei de publicar um livro pela Boitempo chamado A Arte da Quarentena para Principiantes. E eu acho que a gente vai rir daqui a, sei lá, 2, 3, 4 anos de achar que a gente domina essa linguagem, que a gente sabe tudo sobre... Porque a gente é capaz de fazer um Zoom, porque a gente é capaz de pôr um Google Meet. Isso vai ser assim... Eu estava falando do superego, né? O Freud dizia a forma mais eficaz de enfrentar o superego é com humor. Né? Por isso que a gente está evocando esse seja capaz de rir de si mesmo. Né? E rir para a criança é levar a sério a brincadeira. Você só ri dentro do sério, dentro da estrutura de ficção da brincadeira. Né? Mas, se a gente não for capaz de rirmos nós mesmos agora, né? Acho que não vamos sobreviver. Subjetivamente, vamos gastar mal as nossas parcas e escassas energias para essa travessia. Caraca. O que você acha? Eu estou me sentindo um pouco nesse momento, sabe, os palhaços do cinema mudo, que tinham que se adaptar ao cinema falado, assim, muitos não conseguiram. Eu estou apanhando um monte. Porque eu estou muito acostumado com gente, né? Por exemplo, só agora de não saber a reação das pessoas, os olhares delas, porque o palhaço não vive de piadas, né? A piada é só uma desculpa para ele jogar e sente temperatura da plateia. Eu passei uma coisa que eu não estou dando aula, mas passei uma coisa que acho que possa ser parecido com o que os professores estão vivendo. Fiz um encontro a convite da escola com os adolescentes para conversar. Estou falando do super eu aí. Nossa, eu saí arrasado daquilo, os pais da escola dos pais sabem disso. Porque eu estou tão acostumado a estar com os caras colados e tal. De repente eu entrei aqui nessa plataforma misteriosa que você não vê a cara das pessoas, só vê a letrinha inicial, né? RM, GC. e GC não é um pirulito assim? Eu saí muito incomodado, assim, de achar que não tinha conseguido me conectar. Depois eu fui ver, poxa vida, o tempo inteiro eu falo da importância da ludicidade, eu mesmo não consegui aplicar o que eu falo. Porque se eu tivesse aplicado a isso uma estrutura de jogo, eu não teria sofrido tanto, talvez. Porque jogo não tem que dar certo. E acho que essa talvez seja o maior aprendizado da ludicidade no dia a dia. A gente vai descobrir o tempo inteiro. O jogo tem que ser levado muito a sério, a ponto de ser a vida real, quase, naquele momento. Mas se não deu certo, começa de novo. Você não vê criança fazendo reunião de feedback para falar do pega-pega. Puxa, o seu zigue-zague não estava bom hoje, hein, fulano? Não deu certo, brinca de novo. E acho que a estrutura é essa, aceitar que pode ser um grande jogo, que dia você vai estar pior, dia pior, mas é jogar um pouco com a vida, sabe? É brincar mesmo, né? Acho que é um pouquinho isso.
eu acho que, inclusive, do ponto de vista estético, tem uma criatividade própria de um momento como esse, e que já vinha dando sinais na história da arte. Não sei se vocês conhecem, eu acho que vale a pena um Google para quem se interessar, um conjunto de exposições em torno do precário, né? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram obras verdadeiras, tipo Munch, tipo o Picasso, tipo Renoir, e tiraram dos museus do Louvre e levaram para as periferias de Paris. E então você andava assim por um daqueles vendedores de sapato velho, de pente, numa venda assim meio precária, meio de rua, e ali estava um quadro original do Matisse. Qual que era a ideia? Essa exposição fez um grande sucesso, depois foi reproduzida em Bilbao e iniciou uma certa tendência a pensar, né, o que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando a obra e colocando ela no contexto do precário. Né? Quer dizer, como é que você se reenxerga a partir desse outro contexto? Né? Você vai ver o mesmo Matisse, você vai ver o mesmo Van Gogh, e a partir disso, então, começaram a se construir pequenas barracas, situações em que o olhar estético, né, ele estava exposto justamente a essa imponderabilidade que o estado de jogo, né, Tebas? O estado do lúdico que a gente quer trazer para a escuta, ele exige. Para a gente ter uma ideia da encrenca que a gente está enfrentando, né? A escola sempre fala nessa categoria, né, do olhar. Né? Olhar para as pessoas, Tebas, né? O olhar no olho, o olhar que faz presença, que faz encontro. Olha a dificuldade que eu estou tendo aqui para olhar no olho de alguém que está falando comigo. Né? Uhum. Para eu olhar no olho do Tebas, eu vou ter que olhar aqui onde está a minha câmera. E ele vai ter que olhar para a câmera. E daí os nossos olhares vão se encontrar. Só que quando eu estou olhando para a câmera, eu perdi o real que está aqui do meu lado. Eu estou olhando para um ponto azul. Veja só. Total. Eu consigo olhar para o Tebas à condição de que eu perdi o Tebas. Muito louco. Nossos olhares vão se encontrar, mas a gente não vai usufruir desse encontro. E eu acho que isso é uma grande metáfora para esse encontro que a gente está tentando produzir aqui. Ele é um encontro precário, ele é um encontro desencontrado, né, Tebas? Olha, eu fiquei curioso. Primeiro que eu adoro essa metáfora, para mim também ela tem simbolismo de que para você olhar para o outro, você não pode olhar para a imagem dele, a imagem pré-concebida, você tem que olhar para outro lugar, né? Tem essas possibilidades de metáfora aí, né? Eu fiquei curioso, você falou do precário. Primeiro, te falar uma coisa, o quanto que o estar nesse estado de quarentena, o tempo inteiro todo mundo junto, me fez agrupar coisas que eu não queria agrupar o tempo inteiro junto. Por exemplo, eu sou muitas pessoas, sempre achei isso, né? Sou o pai, sou o padrasto, sou o marido, sou o filho, né? Só que cada hora era uma coisa. Corintiano. Isso não sai nunca. Só que agora eu estou tendo que ter todos ao mesmo tempo. Eu estou fazendo uma coisa, tem a solicitação do pai, tem a solicitação da mãe, agora mesmo. Eu que tenho que fazer a janta hoje. Então, eu vou tomar a liberdade de começar a fazer agora, porque assim dá tempo de eu ir fazendo e preparando para depois. Se eu cortar o dedo, não tem problema, eu já acostumei tanto fazer live cozinhando. O que eu ia perguntar para você, Cris, falou do precário, queria que você contasse um pouquinho de situações de atendimento online que possam ter sido assim divertidas em sua dificuldade. Você tem para contar isso? Olha, algumas, e isso é muito interessante, porque está havendo uma aprendizagem comum, né? Quer dizer, do lado dos pacientes, elas também percebem que se a gente não puser algo a mais, se a gente não tiver uma certa tolerância, se a gente não desenvolver certas práticas assim de restauração e de suporte, fica muito mais difícil, né? Então,
uma coisa muito característica da escuta analítica é que a gente precisa, assim, soprar palavras naquele momento exato. Desculpa. Naquele momento, percebe como funciona? Você vai falar um negócio e o cara vem com uma faca. E você perde completamente aquele tom de aproximação que você ia dizer e que tem um cachorro que late. Não é um cachorro que você estava preparado para ele. Eu lembro, por exemplo, de uma sessão em que a pessoa estava num momento difícil, assim, com o marido, e dizendo coisas, e daí começa uma entrega do supermercado em frente à janela onde eu estou atendendo. E daí a Cris, a minha esposa, sai e começa uma discussão com o entregador sobre essa batata não tá certa, o quiabo eu pedi, e eu assim, com minha paciente olhando de lado, com aquele olhar assim, essa voz, né? Sim, sim. E daí, naquele momento, eu tive que dizer, com a gentileza maior que meu coração conseguia naquele momento, Cris, eu estou atendendo. A minha paciente. Exatamente. É assim que você trata ela? É nesse tom de voz carinhoso, com esse olhar assim. Bom, a sessão foi completamente perturbada por um evento externo. Mas que na sessão seguinte. O que foi? A live também será perturbada se continuar falando de mim ao vivo. Continua o que você estava falando, que eu depois vou ler um pouco as coisas do chat para vocês. Eu vou fazer um comentário, desculpa. Está muito forte essa imagem. O mundo da educadora está mais colorido do que o psicanalista ali atrás. Acho que você está precisando de uma boa análise. O meu mundo está de ponta cabeça, né? O dela é colorido, azul, cheio de coisinhas, né? Olha, teve caso do paciente ir falar com você e congelar? Não, e daí você não sabe se ele está reagindo ao que você falou, se ele está recebendo o que você estava querendo dizer, e tem um descompasso, né, que é muito, muito curioso e que tem que ver com, assim, a interpretação é uma coisa que, assim, você coloca no momento em que o paciente está quase chegando naquela conclusão, mas que você, por outro lado, sabe de outros giros discursivos, que ele quase chega e não chega. Ele quase chega e não vai. Né? Então, a boa interpretação sopra uma palavra naquele momento para ele ir um pouquinho para frente. Né? Então, ela deve ser mínima. Ela deve ser assim, como um xiste, como um gesto de humor, que tem que ser conciso e gerar uma fagulha, assim, um desconcerto. Então, quando você faz aquela intervenção que você estava esperando passar aquela bola há uns 13 meses, e daí você fala aquela palavra e a pessoa diz: hã? Explica! Eu não entendi, que deu delay. Você fala, putz, eu não vou ter outra chance nunca. Imagina você falando para ele assim: olha, fulano, o problema com a sua mãe é difícil, mas o seu problema mesmo é com o seu roteador. O seu problema não é de TI, é de TI. Fora isso, que cai, que volta, que você não consegue saber se a pessoa quer se evadir da sessão, né? Quando você começa, né? Porque às vezes tem a técnica do torniquete, né? Você vai levando para uma hora e quando você vai fazendo isso e caiu, não sei o que aconteceu. Caiu justo nessa hora, caiu, não sei, doutor, aconteceu uma coisa. O senhor está falando o que mesmo? Truques baixos, novas formas de resistência.
Agora, eu não sei se isso só aconteceu comigo isso, ou se quem está também vendo a gente. A hora que você falou técnica do torniquete, eu comecei a repensar, será que eu preciso fazer análise? Fala, Cris, qual que é a Fala, pergunta? Cris. Nada, eu ia dizer um tanto do que as pessoas foram comentando aí. Eu acho que tá todo mundo muito preocupado com o Tebas, com essa faca na mão, para que não se machuque, mas estão achando hilário imaginar vocês fazendo comida enquanto trabalham e o quanto vão contando também que a experiência da escola também está sendo similar a isso. Então, o professor dizendo que vai tentando participar de reunião ou de uma organização de uma aula enquanto lava a louça, ou a Penina dizendo para você, Christian, que em defesa de mim, você também atrapalha as nossas reuniões. A internet também cai nas reuniões da escola. Pois é. Né? Em algum momento, acho que eu preciso dizer para vocês que tem alunos assistindo também a conversa e pensando como é que a gente pode fazer com que o retorno às aulas também seja, de alguma forma, mais leve e divertido. Né? Tem alguém consertando o tapete enquanto nos escuta aqui. Tá vendo? Né? Esse alguém é a Márcia, e a Bela está dizendo que talvez os alunos estejam mais adaptados a isso do que e as atividades que caminham paralelas, e que essa dificuldade de foco é muito mais nossa, dos educadores, eu diria, dos mais velhos mesmo, mas enfim. Mas Né? depende E um pouco acho da idade também, né? Acho que os pequenos estão sofrendo de um jeito diferente dos médios, que estão sofrendo diferente dos mais velhos, né? Super. E acho que quando o Tebas contou sobre a experiência de conversar com os alunos, vale dizer que os alunos não queriam ligar a câmera, né? Eles tendem a assistir a aula ou a fazer esta conversa sem querer mostrar o rosto. Sim. E eu tenho tido encontro com os menores, e aí eles abrem, tem acontecido coisas divertidíssimas com os pequenos. Tá uma delícia, estou morrendo de saudade de estar com eles. Eu ia Na sugerir... clínica, a gente enfrenta um problema com isso, né? Que é assim, normalmente o paciente deita no divã, né? Que é para que a associação livre aconteça melhor e tal, né? Mas, nessa situação, se você sai de cena, você perde um ponto de contato, de presença, de proximidade, que nunca acontece quando está na história. Né? Quer dizer, a presença do teu analista ali é indiscutível. Ou se não for, você tem um problema mais sério. Né? Então, o que a gente tem feito é uma técnica híbrida, em que você oferece um pouco da imagem, da face, mas sai de contexto. E daí, na hora que a pessoa está falando uma coisa um pouco mais importante, você pode voltar. Caramba. E você pode sair de novo. Esse manejo de câmera, essa distância, tem gerado assim novas formas de pontuação. Adorei. Eu acho que isso para a sala de aula, né? Para uma sala de aula que pode colocar o professor em diferentes planos, né? Num plano mais escondido, né? Substituindo por um objeto, por uma imagem, num plano mais distante. Isso a gente não está acostumado a fazer. A gente está tão desacostumado que frequentemente a gente cria o efeito girafa curiosa. Vocês conhecem? É aquela pessoa que, quando ela vai falar, ela se aproxima, porque ela acha que mais perto ela vai ser mais ouvida. E aí? Vai ser camelo também, né? Camelo curioso. Vamos ouvir a Cris aí. O que a Cris tem para falar? Cris? Alô, Cris? Pera que para eu entrar aqui dá um certo trabalho. Muita gente dizendo dessa sensação de que não dá mais, já está cansado da interação virtual, né? Gente perguntando a faca e a tesoura, o que isso tem a ver com a castração, ou qual é o fim que isso vai levar.
Nina Abreu. No trabalho, quando há muitas reuniões, participar o tempo todo com uma câmera aberta é bem cansativo. Queria uma atenção sobre o cuidado da expressão. Fechar a câmera é também para poupar a energia. Né? E aí alguém fala, quando no meio de uma situação importante como numa sessão de análise ou no meio de uma aula, você vê que a bateria vai acabar e o telefone vai desligar a qualquer momento, enfim. Por falar em professor, bateria acabar, depois do dia inteiro de aula. Que mais? Eu acho que aí a gente teria que fazer algumas considerações, né, Tebas, sobre a importância do tempo no humor. Né? Humor e o tempo, elas são mutuamente assim condicionados. Para a gente conseguir rir, tem que ter um certo timing de colocação das palavras, né? O Tebas é um mestre, né? Eu vou a qualquer lugar com ele porque ele introduz nas pausas, na forma de dizer, uma velocidade da coisa, que é a velocidade que, em geral, conecta e comunica com o outro, quando a gente está vendo o outro. Mas uma coisa que nas minhas aulas na USP, a gente tem discutido como uma coisa assim importante, é a gente não sustentar o tempo todo uma comunicação em estrutura telefônica, né? que é mais ou menos como a gente aprendeu a usar as telas e os computadores, e inclusive as plataformas. Né? O que é estrutura telefônica? Eu falo, você fala. É a passagem de turno. Agora você, Tebas. Agora é você. Agora eu. Agora você. Agora eu. Percebem que primeiro tem uma dificuldade nessa passagem, né? Da fala, quem fala quando, que ela é nova. Né? É incrível quando você está na presença, você sabe exatamente quando é legal você falar. Quantas vezes aqui a gente já não... Opa, fala você, fala eu, cadê a Cris? Né? Tem algo na situação que dificulta a gente ler essa temporalidade da linguagem. Né? Mas o que a gente tem discutido lá é de como é importante assim a gente não se atemorizar com silêncio. Né? Silêncio no virtual, né? E isso acontece, estava falando do Ivan, ele frequentemente é interpretado como ausência. Você está aí? Pergunta o paciente. Lógico que você está aqui. Mas a sensação é de que não está. Né? Por isso a gente tende a compensar essa sensação com mais fala, mais velocidade de fala, mais ocupação, que a gente está lutando contra esse sentimento de que está faltando alguma coisa na situação. E daí a gente acelera e o que acontece? Você fica detonado, de cansado, do outro lado, informação de monte chegando, e aquilo que você estava querendo cobrir, que é a tua distância com o outro, aumenta. Né? Então, boa tática para isso. Reduzir a velocidade. Suportar momentos em que o Tebas deveria entrar, mas o timing dele errou e ele não entrou. Olha, o palhaço, conforme vai ganhando cancha, você percebe um palhaço com menos cancha e mais cancha, o que consegue suportar o silêncio e se valer da presença, assim. E estou pensando o quanto que ajuda na presença, uma coisa que no improviso é super batata, que é a promessa. Tendo uma promessa, a expectativa do cumprimento da promessa, ela sustenta o silêncio e o vazio que acontece. Isso é super assim. Falando de timing, na Canadá, aí, tinha uma brincadeira que eu fazia sempre e que era um treino de timing mesmo, que tem a ver com promessa. E que acho que isso pode ajudar também. Vou fazer um parênteses, eu amo charlatão de rua, esses caras que vendem pomadinha de peixe elétrico, que serve para tudo, mal olhado, AIDS, dor de cabeça, gengivite, tudo. E ele sempre tem uma promessa no começo, que vai fazer uma mágica, vai aparecer uma cobra, não tem a cobra. Mas só dele falar isso, pô, cadê a cobra? Aí você fica, né? Quase que voltando para as crianças, Canadá, nunca não vendi pomadinha de peixe elétrico, mas era diferente.
A minha sala não era a sala cotidiana, era outra sala. Então, eles chegavam na minha sala alucinados de euforia. Né? Então, eles entravam, os pequenos, fiz isso anos, é uma delícia fazer. E primeira aula, eu aqui na porta, né, eles sentados lá em roda. Aí, depois que eles sentavam, eu batia a porta. Pum! E fazia, ai! Primeira aula, eles não sabem se é verdade ou mentira. Passava uma semana, aula de novo. Eles sentavam, eu, pum! Ai! Já dei o código, é brincadeira. A partir desse código compreendido, da promessa que vai machucar o dedo, eu estendi aquele tempo, era uma maravilha. Todo mundo sentado, bom, gente, vamos sentar, pum! Então, gente, ai! Já mudou o tempo. Chegava o ponto do ai ser só no fim da aula. E ficava aquela tensão no ar, esperando quando é que vai ter a batida no dedo. E aquilo sustentava que cada silêncio que eu fazia poderia vir o ai. Então, opa, é agora a hora do ai. Então, gente, agora é a hora do ai. Quero falar para vocês uma coisa. Bom, então, que hora que vem, sabe? Então, o silêncio é suportado por uma promessa que ajuda a manter a tensão no ar, sabe? Ai, ai. Eu sempre lembro uma coisa que o Tebas fala sobre relação com o auditório, né? Com entrar num picadeiro e tentar conquistar todo mundo. Né? E que é um análogo da gente, professor, que entra na sala e, não sei se vocês concordam, mas a gente tem uma obsessão que é de não perder a atenção da sala. Porque se você perde, a coisa se desanda e isso foi transportado para a situação de telas de uma maneira um pouco injusta. Por quê? Porque na sala de aula, se você assim perder a atenção de um, aquilo vai contaminar. Pelo menos na sua fantasia, aquilo vai levar o outro, e vai levar o outro, e de repente vai estar todo mundo conversando, e sua aula foi pro brejo. Né? Você perdeu essa coisa mais importante, que é o quê? A concentração, a atenção, o foco do seu aluno. Então a gente está lutando com isso o tempo todo. Só que isso absolutamente não é necessário no espaço virtual. Porque o seu aluno, ele não vai conversar com o outro. O que ele está fazendo ali, ele pode usar o chat que ele usaria na sala de aula, mas o efeito contaminação com o qual a gente luta, ele não acontece, ele acontece de uma outra maneira. O que a gente ganha com isso? Parece que a gente está falando com 1 a 1, não é, Tebas? Isso é muito importante aí para até onde eu te entendi, para a gente conseguir ganhar, né, ou trazer o auditório público para o nosso lado. Isso o professor acho que é bem craque disso, né? De conectar com aquele que está com você, né? Porque uma plateia de 500 pessoas é ilusão achar que o palhaço ganha as 500 pessoas, né? É até uma arrogância. Ele ganha um. É aquela relação positiva que vai se espalhando animicamente para todo mundo, né? Então, se você ganhar um, a chance é de caminhar bem, mas agora a coisa online é muito louca, porque agora, num dos encontros que eu tenho feito com as crianças, tem sido delicioso, é muito louco, porque cada um está fazendo uma coisa, né? Outro dia eu falei assim, a sua câmera estava de ponta cabeça. Não era ele que estava de ponta cabeça. Aí você vai começar a ficar de ponta cabeça, porque o cara está dando cambalhota na cama, né? Enfim, é muito louco. Isso não dá para você falar assim, vai sair da sala hoje, porque ele já está na sala, só que é a dele. Curioso com a pergunta, Cris. Manda, Cris. A Gabi, que você conhece bem, Tebas, está dizendo que agora o ai do dedo pode vir seguido num pedido, quase que implorando para fecharem os áudios. Porque condição para a aula funcionar. E a Mafê está falando aí da coisa do professor que, de fato, fica preocupado em se manter protagonista e que agora a gente não tem mais como saber. E a Arina fala que, de fato, dá medo, principalmente com a câmera fechada, de você estar falando e as pessoas estarem dormindo. Né? Como é que é vocês estarem aí e a gente poder ter todo mundo indo embora? Eu estou procurando uma coisa aqui para mostrar para a Gabi, uma coisa que foi demais. Aliás, eu tinha uma foto do Christian agora, que está sensacional, Christian, você de alemão. Mas depois eu falo o que é isso. Mas comentando esse ponto aí, Cris, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode aprender, quase que como um exercício mesmo,
para assim tratar um pouco o narcisismo do professor, né? Porque tem muitas coisas que levam a gente a escolher essa profissão, mas uma delas é que é um pouco assim como um ator, como alguém que está no palco, e que a gente sente, né, aquele efeito espelho, né, que é mágico. Quando você vê um aluno. Congelou. Seu problema é entrando na sua aula, falando, alguém tentando se comunicar comigo, atravessando aqui a nossa. Olha, o Cris está congelando. Aliás, eu estou congelando também. Difícil para a gente. E o pior é que eu sei quem está tentando. Se a gente consegue, assim, perceber-se falando consigo, falando, escutando suas palavras, falando e criando o seu próprio tempo, né? Falando como se fosse assim uma espécie de, às vezes, meditação, ou seja, tirando esse espelho, né? Esse feedback, esse retorno, né? Que ajuda muito na hora, mas no fundo também nos torna dependentes disso, né? Dependente da aprovação, dependente de estar indo tudo bem. E se a gente olhasse para a nossa aula a partir da nossa relação com as nossas palavras, talvez a gente vá descobrir coisas novas aí. Olha, tem uma parte que congelou, eu fiquei fazendo assim, mas na verdade eu não entendi muito. Mas, voltando um pouco para a pergunta da Gabi, o primeiro encontro que eu tive foi desesperador mesmo, o mutar. E eu vou falar uma experiência que só comecei a dar certo depois do terceiro encontro. Caraca, como é que eu faço a criança ter o desejo do silêncio, né? Senão fica só... Né? Como que conquista isso? O que está dando certo agora, está sendo uma delícia, foi criar jogos não verbais para a expressão de coisas. Por exemplo, então a gente combinei só com os pequenos, de 8 a 11 esses encontros têm sido, vou mostrar a imagem, não sei se vai conseguir, dá para ver aí, ó. É possível não ver? Não dá para ver. Ai, típico exemplo demonstrativo do professor de biologia que vai trazer para vocês um exemplo master que não vai funcionar nada. Entendeu, Gabi? É isso que eu quis dizer. Não, eu combinei com as crianças elas fazerem plaquinhas. Quando quer pergunta, é interrogação. Quando tem questionamento, tipo assim, quando eu conto uma história, eles colocam ó. Então virou um grande jogo a possibilidade do não falar. Então isso foi ajudando. Que era o que tinha aqui, e eu tolamente achei que seria possível. Mas conta pra gente. Oi? Conta! Então, oi, estou tirando aqui a imagem. Ajudou a funcionar muito a possibilidade de trazer o silêncio para o jogo. Então, agora vocês vão ter que arranjar uma imagem que simbolize aquilo que estaria falando, mas que se todo mundo falar, a gente não entende. E como contando piadas com as crianças também, o tempo é super importante para a piada. Como é que a fala do outro não interrompe a piada de quem está contando. Então, se eu achei engraçado, eu mostro. Foi um monte de soluções assim, sabe? E o jogral? E o jogral? Não é um jeito da gente sentir a presença? Super, apesar do delay, acho que é, né? Acho que é. Tipo, uma frase com a palavra girafa. Tebas, responda a pergunta da Cris, a próxima, usando a palavra girafa. Caraca! Vamos lá, Cris ou Lu? Acho que agora agora é a Lu. A girafa da resposta, é isso? Luísa, cadê a Luísa? Tá bom, gostei. Peraí, a Luísa, não sei, deixa eu fazer a pergunta aqui. Quando estávamos falando sobre a tela aberta ou a tela fechada, que eles gostam de ficar com a tela fechada, um pai, o Rafael, disse o quanto eles deveriam abrir a tela, porque ele vê que quando o filho abre na aula, ele interage com uma outra condição de aprendizado de fato. Né? Aí ele diz, eles procuram a zona de conforto, mas não é importante que eles saiam desse lugar de conforto?
Uhum. E eu acho assim proveitoso e interessante se a gente consegue estabelecer algumas variações, né? Vai ter aquele momento em que uma determinada aula ela é inteiramente sustentável do ponto de vista acústico. Você pode desligar e escutar aquilo como uma música. Vai ter aquele outro momento em que a gente vai precisar do visual, da presença, da face. Vai ter um outro momento que a gente vai ter que simular interação entre eles, né? Então, a gente estava colocando aí uma brincadeira para fazer isso, né? Por exemplo, Cris, faz a próxima pergunta e o Tebas vai ter que responder usando a palavra girafa. Eu estou escutando super. Passei por isso, né? Dos meninos não abrirem e tal. A gente sabe que, dependendo da idade, a autoimagem é uma coisa pesadíssima, né? Sobretudo em tela, que está todo mundo vendo, às vezes o cara está com espinha, né? Então, acho que se não tomar cuidado, o cara não quer se expor porque ele se sente uma girafa. Então, E eu pensando que ia vir ainda. então Timing completamente não pode idiota. ser comportado a ponto do cara se machucar, né? Como é que a gente Entendi. confiança para o cara conseguir abrir a tela e tal? Acho que é um desafio danado. Fala, Luísa Siqueira entre nós! Cheguei! Boa noite, gente, tudo bem? Nossa, eu estou aqui no maior desafio, porque a conversa de vocês está tão boa que o assunto vai fluindo e as perguntas vão ficando. Então, eu estou tentei aqui fazer um compilado por temas para ver se eu consigo trazer um resumão para vocês comentarem o máximo de perguntas possível. Vocês estão se cutucando ou é uma dúvida? Eu estou tentando dar a mão para o Tebas. Dá a mãozinha, Tebas, dá a mãozinha. Ai. Deixa eu falar, então. Tem aqui, então, o primeiro tema que eu juntei é a questão do futuro, né? Tem várias perguntas chegando, né, em relação a como vai ficar tudo, como vai ficar a escola, como vão ficar os atendimentos, como vai ficar esses novos modos, né, que a gente está conseguindo aprender agora a usar das tecnologias na sala de aula quando voltar. Então, a Carla, por exemplo, perguntou: o que vocês pensam sobre a expressão novo normal? Né? Depois a Bianca pergunta: o que vocês pensam do pós-quarentena? Né? Como vão ser essas reinvenções? Né? Como está a questão do EAD? Cresceu muito agora? Será que essas ferramentas, essas tecnologias que a gente está se descobrindo vão se manter? A gente vai conseguir manter isso na sala de aula? Ai, meu Deus, a Cris agora apareceu para me Pegou minha bola de cristal, a Cris. Cris, tem que vir para cá, minha bola de cristal. O futuro, é o futuro. Olha, eu adorei. Vai, Tebas. Cristian, eu vou pedir para você responder essa, mas eu quero que você, na resposta, encaixe a palavra muriçoca. Muriçoca? Então, falando sério, acho que o novo normal é uma expressão um pouco infeliz, né? Porque ela supõe uma normalidade no estado anterior que é muito aproximativa, né? No fundo, o que a gente quer dizer com a palavra normal é reposição do que a gente perdeu, né? Então, vamos voltar a ter a presença, a aula e assim por diante. Acho que esse processo ele vai ser muito mais desorganizado e muito mais heterogêneo do que o início. O início foi o mesmo para todo mundo. A saída não vai ser a mesma para todo mundo. Primeiro esse bairro, aquele país, aquele estado, depois aquele tipo de atividade, depois a outro tipo de atividade, e daí a gente vai montando nesse processo, né, estratégias, por exemplo, de distanciamento dentro de um restaurante, dentro da escola, dentro de um show. Bom, mas isso são processos ainda que estão muito incipientes, né? Outro dia eu vi um estudo que só no Rio Grande do Sul teve um grupo aí que pensou comparativamente as soluções a partir de 7 países, né? Acho que há muita confusão, né? Há muita desorganização, inclusive do ponto de vista das autoridades, né?
das indicações assim jurídicas e políticas nessa matéria. Né? Bom, mas tentando pular todo esse processo, que significa, se tem um novo normal, ele vai ser louco pra caramba. Ela vai ser bem assim, de ponta cabeça. E ele vai vir e vai picar a gente sem que a gente saiba. E a gente vai achar, sai, Muriçoca, eu quero o velho normal, mas não vai dar certo. E ele vai continuar picando a gente, inoculando germes e bactérias e vírus de uma nova era que está por vir. Uma característica que eu acho que vai acontecer é o efeito Carnaval de 1919. Não sei se vocês conhecem essa história. O Carnaval tal qual a gente conhece, ou seja, com fervor, alegria, carros de som e tal. Essa ideia de que o Carnaval ele tem que romper com o normal, né? E ela está muito ligada ao que aconteceu em 1919, depois da influenza de 1918 e da guerra de 1918. Ou seja, um período que as pessoas ficaram muito contidas durante muito tempo. Então, quando elas saíram disso, elas disseram, eu tenho um compromisso de me inventar uma nova alegria. Eu tenho um compromisso de criar uma nova forma de vida. E isso, você vai dizer, foi uma mudança na cultura, né? Mas, quero crer, vai ser uma mudança pequena, vai ser uma mudança mais circunstancial do que, assim, global. Essa mudança pequena vai ser a diferença que vai fazer a diferença. No meu entender, essa diferença ela vai estar determinada para cada um pelo seguinte, qual é a história que você vai contar da sua quarentena? Essa vai fazer a diferença lá na frente. Se você ficou atrás de uma máscara, falando mal dos outros no Facebook, é essa história que você vai ter para contar. Se você olhou para outras formas de vida, gente sofrendo, se você se abriu para uma solidariedade com uma reinvenção do mundo, bom, vai ser essa a diferença que vai ficar para você, né? A travessia vai mudar a gente, né? A gente vai ser diferente, mas a gente não vai voltar naquele ponto que a gente estava antes. Oxi. Tem mais aí, Lu? Tem mais uma para o Tebas que ele vai ter que responder usando a expressão tomada. Tomada. Tá bom. Deixa eu pensar uma bem especial aqui. O meu próximo tema, na verdade, tinha a ver com, né, quando vocês foram falando das diferenças que estão surgindo dessas novas formas de comunicação, que é sempre mediada pelas telas, foram surgindo vários comentários, várias perguntas em relação aos desafios e as possibilidades que isso traz, né, que esse novo jeito de se comunicar traz. Então, vários professores também se identificando com essa coisa de falar e ter essa sensação um pouco de um vazio, de um silêncio, de não ter as respostas imediatas e de como isso é difícil, né? Como é um super desafio mesmo para quem está acostumado a se alimentar disso, né, no dia a dia. Fabiana Queiroz comenta, o desafio da comunicação online é o ajuste de timing, não só do tempo em si, mas também da expressão, que é mais rápida, mais clara, mas que também precisa ser mais precisa, mais leve, né? As possibilidades de gravação. Então, agora a gente pode gravar, né? As coisas ficam registradas de outras maneiras, né? Como isso pode ser potente, mas como isso também muda o jeito como as pessoas vão se colocar, pode mudar, né, o jeito como as pessoas vão encarar isso. Essa questão de abrir ou fechar a tela, né, várias pessoas comentando sobre como isso, os pais comentando que isso tem possibilitado, né, que percebem que os filhos participam de uma maneira muito mais interessante quando há vídeo, quando a câmera está aberta, e outros falando justamente da dificuldade de se expor, de se colocar, de colocar o rosto, né, ali em cena mesmo. Deixa eu ver. Aqui, essa fala é boa. O desafio da tela aberta é a possibilidade de poder sempre ser observado, mesmo sem o interlocutor, né? Eu queria só uma nota assim do sismógrafo psicanalítico, né? Eu tenho muitos pacientes que são professores de escola, professoras, né? E a hora que começou isso, o temor foi o mesmo, em pelo menos 5 escolas, que é o seguinte, os pais vão ver a minha aula. Os pais vão entrar na sala de aula. Eles vão julgar
se eu estou fazendo direito, se eu falei uma coisa errada, se esse temor dura 6 semanas, porque junto com, depois das 3 semanas, começou um contra-ataque, né, das escolas contra as empresas, porque agora o meu filho entra na reunião, a minha esposa fala que estou no meio de uma decisão e assim por diante. Ou seja, houve uma abertura para um outro registro de consideração do público e do privado. Né? Pelo menos nas escolas que encontraram boas soluções, você dissolveu essa parede ao ponto de que raros são os casos em que a gente tem, não, você falou na aula uma coisa que eu não concordo, porque se criou uma espécie de respeito. Eu não me meto com a sua reunião, você não vem encher a paciência com a minha aula, tá bom? Super. Agora vai lá, Tebas, tomada neles. Caraca, não, escutando muito, é tudo muito novo, né? É tudo muito novo. Mas acho que é a possibilidade, não quero estar certo, eu só estou achando isso agora, parece que depois eu mude, mas acho que é a possibilidade de voltar ou de se iniciar a incluir o filho como um sujeito, para falar como psicanalista aqui, né? Porque pode ser que para um renda muito abrir a câmera, pode ser que para um seja desesperador, pode ser que para um seja muito bom o pai nem passar atrás, pode ser que o outro ele ache divertido isso. Então, acho que quanto mais a gente trazer o filho para discutir, melhor vai ser a nossa tomada de decisão. Ficou tão bonito que eu nem vi. Porra, cara. Por outro lado também, já que estamos falando de câmeras, eu acho que tem ângulos que favorecem, né? Então você tem que escolher qual é a melhor tomada. Mas eu acho, Tebas, pelo menos considerando a minha experiência, que é de docência universitária, né? Que uma certa incerteza, né? Uma incerteza não paranoica, ela é importante também. Do tipo, gente, agora abram suas câmeras. Agora vamos fazer um take. Agora, aqui, ali, isso eu acho que é assim legal, porque a sala de aula nunca foi bolinho. A sala de aula sempre tem uma certa atenção, que, bom, a gente não vai esgotar os nossos alunos, mas tem sempre a possibilidade de que aquele professor diga: Christian ou Tebas, respondo a minha fórmula de Bhaskara agora, como estávamos discutindo, e você cai a cadeira. Bom, esse efeito ele pode ser assim resolvido, né? Concordo. Aliás, posso contar um caso dramático de uma situação que foi assim: eu estava escutando uma conferência de uma ex-aluna muito querida, e ela dando a conferência, e eu estava lendo uma coisa e escutando a conferência dela, quando me liga outro aluno com uma pergunta. E eu estava no mute. Né? Daí eu começo a falar com o meu aluno sobre literatura e o caramba. Só que o mute que estava ligado era o dela e não o meu. Resultado, ela terminou a conferência e disse: agora vocês têm perguntas? E daí comecei eu, não, porque Mallarmé, e eu disse que Breton, e ela, Cris, qual é a pergunta? Cris, qual é a pergunta? Eu passei um vexame inominável. E bem feito para mim, porque eu fui bancar o espertalhão, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, e assim não deu muito certo, né? Mas ela me perdoou. Demais. Olha, eu adorei que você trouxe de volta aqui essa desestabilização que é tão importante, né? E que acho que sim, acho que tem que pedir, se o professor assim achar, né? O pai assim achar, vamos abrir as câmeras. Porque você tem que dar até a chance do cara falar não. Né? Se você já parte do pressuposto que aí não acontece nada. Faz o risco para o palhaço é tão essencial quanto a carne dele, quanto a alma dele. E para o professor aqui também, arrisca, né? O pior que pode acontecer é não dar certo.
Eu acho que aí, Tebas, tem uma coisa que a gente não presta muito atenção, não está automatizado, mas o pessoal na USP está discutindo muito, que é a distribuição não equitativa e democrática dos recursos digitais. Né? Então, tem um que tem banda larga, está ouvindo ali em tempo real. O outro assiste no celular, divide o computador, está numa situação mais precária, ou não tem acesso, né? E de alguma maneira a gente precisaria contemplar ou estar atento para isso, né? Está recebendo bem a transmissão, o outro está tendo uma transmissão péssima. Como é que a gente vai saber e tentar agir sobre isso? Vai ter que ter um espaço aí de gente. Pronunciem-se, manda pelo chat, pede ajuda, não está chegando, deu pau. Vai ser uma checagem mais ou menos permanente disso, né? Super, desafio danado. Caraca. Ó, a Christian voltou. Ó, sabe uma das coisas que eu descobri, falando de descobertas, que eu vi o mundo ali, que está muito no caminho, né? O mundo colorido da Cris aqui. Eu acho que é mais difícil decorar a ordem dos interruptores da parede de luz do que o mapa mundi. Tenta. É impossível acertar. Fala, Cris. Tem algumas pessoas com uma pergunta recorrente sobre como a gente, ou como vocês estão imaginando a retomada dos atendimentos presenciais, né? E acho que essa é uma questão para o psicanalista, mas pensando no território da escola, a gente também vai se ocupando de pensar muito como serão as aulas presenciais, o retorno às aulas presenciais. Então, acho que se vocês puderem dizer alguma coisa sobre isso aí. Sim. Eu acho que a gente vai ter nas escolas, uma primeira operação delicada envolvendo termômetros. Né? Em outros países a gente está vendo isso, da criança que está com uma alteração de temperatura, de febre, ela não poder ir para a escola, né? Ou ter que ser, vamos dizer assim, buscada na escola mais cedo. Né? Isso acho que vai demandar da gente um discurso que seja do cuidado, da disciplina, mas não da paranoia. Né? É uma equidistância complicada, porque eu gosto da noção de máscara para apresentar esse conceito. No fundo, é um conceito grande que vai ser capilar na nossa experiência. A máscara não é usada para você se proteger do outro. Né? Pelo contrário, desse ponto de vista, ela não é uma grande proteção. Ela é usada para você proteger o outro de você. Ou seja, ela é um instrumento em que o cuidado sobre o outro, o cuidado do que você pode representar para o outro, vem um pouquinho à frente do cuidado que você tem que ter com o outro te transmitir uma coisa, o outro estrangeiro, o outro contagioso, o outro contaminador. Né? Essa ideia, ela vai precisar ser incorporada, inclusive, para que as nossas crianças consigam elevar, vamos dizer assim, o patamar de enfrentamento sanitário da Covid. Né? Então, lavar mãos, uso de sabão, uso de álcool gel. Isso, nos atendimentos presenciais, a gente pode já antecipar, clínicos, né? Como é que vai ser. Lembrar o paciente, perguntar se ele está à vontade, perguntar como é que está a sua quarentena. Isso vai ser uma conversa que vai levar um outro nível de confiança e um outro nível de pensamento sobre o risco que, infelizmente, vai vir aí pela frente. Né? Tebas. Concordo. Deixe-me contagiar pelo seu riso. Olha, vamos ver se tem mais perguntas, senão eu vou sugerir um jogo para a gente encerrar. Estamos encerrando? Tá. Só para dizer que você não respondeu exatamente sobre a volta dos atendimentos, né? O que pode acontecer
na relação Ah, com... tá. Não, vou falar um pouco, sim. Muitas pessoas dizendo, olha, eu estou gostando desse método aqui online, isso facilita muito, talvez eu vou querer ficar. Muitas pessoas dizendo no meio da sessão, naquele momento mais difícil, quando que a gente vai se encontrar de novo? Quando é que você pensa em voltar ao consultório? Né? E eu acho que a experiência clínica, né, com os pacientes, ela mimetiza o que acontecia presencialmente, mas ela é um pouco outra coisa. Né? Tem diferenças que eu acho que vão ser reposicionadas quando os atendimentos recomeçarem presencialmente. Né? O valor do silêncio, o valor de um aperto de mão, o valor do tempo da voz, o valor do encontro visual, né? Tem muitas coisas que eu acho que vão demandar até um tempo de elaboração do que se passou durante esses outros encontros, vamos chamar assim, esses encontros com a imagem. Né? O Tebas estava falando aí de que a gente poderia fazer uma brincadeira para terminar, mas foi bem na hora em que vocês tinham acabado de dizer da coisa de cuidar. A máscara é um cuidado para cuidar do outro, né? Não é para o cuidado só de si. E que a gente sabe que tudo isso que está acontecendo tem muito a ver com o cuidado de cada um e o cuidado de um coletivo. E acho que esse é um tema muito caro para a escola, sempre que é pensar qual é a nossa função na construção desse coletivo, qual é o nosso papel e qual é a possibilidade que a gente tem de online, ao vivo, de cabeça para baixo, enfim, juntos sermos co-responsáveis pela educação dos alunos, das crianças, a ideia de que somos uma aldeia, né, que de alguma forma se corresponsabiliza por este processo todo de trazer o mundo para esses seres que estão entrando aí na história e, ao mesmo tempo, né, possibilitar que eles sejam protagonistas também ali do fazer deles e tal. E acho que neste momento essa ideia do cuidado do outro e se misturando com a ideia de cuidar de si fica muito clara, né? Fica muito mais visível quando você falava da volta à escola do termômetro, né? O Pedro fala lá atrás se quando a gente tem problema de piolho na escola, que espalha o piolho loucamente, já fica um climão de quem é que trouxe o piolho para cá, né? Como é que a gente vai poder pensar sobre a contaminação possível que deve acontecer quando a gente for voltando à vida normal, não só dentro da escola, mas com relação ao resto todo, né? E alguém falando aqui que eu me distraio quando leio a notícia aqui, mas de como é que a gente vai pensando sobre as possibilidades de cuidado, de fato, né, nestes tempos agora, a escola podendo cuidar, né, e fazer exercer seu lugar simbólico de coletivo para esses alunos. Em algum momento, uma família pergunta lá atrás, que passou essa pergunta, né, a escola trazendo tarefas e conteúdos e trabalhando aquilo que a gente entende como a função primeira da escola, que é mesmo de ensinar meninos e meninas, mas isso é bom para ir dando estofo para quem está em casa, ou isso é só mais uma cobrança na vida deles e está atrapalhando, enfim, né? E como é que a gente acredita que temos que dosar a relação entre cobrança e oferta, né? De o que a gente demanda deles e o que a gente oferece para eles,
pensando muito na possibilidade de manutenção da rotina, de alguma rotina, ou pensando na possibilidade de que isso tudo que a gente discutir com eles seja fisicoquímica ou aprender a ler Biologia estrutura. dos vírus. E mesmo que não seja isso, né? Que seja no mundo da arte ou na história, enfim, de qualquer uma das pontas que a gente estiver discutindo em termos de trabalho conceitual com eles, a gente está trabalhando a construção de novas ferramentas para que eles possam falar de si e falar do outro e pensar sobre o sofrimento que vivem, expressar o sofrimento que vivem, ou rir do sofrimento, né, como a gente está podendo fazer um pouco hoje, né? Então, este papel da escola enquanto comunitário, um papel simbólico muito mais do que concreto de ir para a escola e voltar da escola, né? Eu acho que isso tem a ver, né, com a ideia do uso da máscara que protege o outro, né? E não sei, para vocês, uma palavra, porque eu quero ver agora usar a girafa, né, depois disso tudo. Eu acho que a escola, nesse momento, ela vai acabar ocupando também um lugar um pouco maior do que ela já tem na nossa cultura, no nosso país, porque ela, mais do que nunca, vai ser responsável pelo nosso processo civilizatório e pela reconfiguração, né, da noção de comunidade, que já está bastante abalada, mas também porque ela vai acabar, bola de cristal, né? Ela vai acabar incorporando 3 tarefas que vai cair em todos nós, mas que a escola, eu acho que ela vai sentir isso mais diretamente pela relação com as crianças. A primeira tarefa que a gente tem pela frente vai ser o luto, né? A gente perdeu muitas pessoas, a gente vai ter muitas pessoas com sequelas, a gente vai ter muitas pessoas que passaram situações dramáticas de separação, ou seja, isso não é uma coisa que termina quando termina o Covid. Pelo contrário, o luto é um trabalho individual, mas ele é, sobretudo, coletivo, né? E as escolas vão, e acho que tem um papel importante aqui, né? De ajudar a falar sobre isso, a honrar, a lembrar, a fazer disso também uma pauta. O segundo trabalho que as escolas vão ter diz respeito à condução e reconfiguração do afeto de medo, né? A gente teve uma experiência aqui, geral, ampla, né, de medo dos outros, medo de morrer, medo de sair na rua, e é muito possível que, assim, tenda a haver uma continuidade, né? Mais medo do quê? Medo que se desloca para onde, né? A escola, como referência simbólica, vai oferecer e dela vai se esperar um tratamento para o medo, né? Dizer, olha, não é que não pode ter medo, mas medo a gente enfrenta, medo a gente estuda, medo às vezes a gente recua, né? Quer dizer, todo o discurso sanitário, ele vai ganhar uma dimensão de tratamento para esse afeto que está se espraiando pelas nossas crianças e por todos nós. E o terceiro a terceira função indireta, não estou pensando que isso vai ser assim, currículo programático, mas que a escola vai acabar fazendo, é a contenção e acolhimento dos excessos e dos efeitos traumáticos que vieram com o Covid, né? Desde de práticas alimentares, práticas de violência, né? A gente sabe que a violência está aumentando nas casas das pessoas, porque os conflitos aumentam, porque a compressão territorial está lá, porque cursos de vidas foram forçados. Então, a gente vai ter muitas pessoas que vêm, vamos dizer assim, de uma situação de acréscimo sobre seus sintomas, né? Uso de substâncias, né? Tudo isso vai fazer, né, com que essa experiência não seja só uma experiência assim de medo do vírus, né?
vai ser também uma elaboração das loucuras que surgiram, que apareceram durante esse período e para as quais o trabalho de ensino, aprendizagem, educação formal, ele vai ter uma função suplementar assim de nomear, de dar imagem, de organizar. Puxa. A sua bola de cristal agora, Cristiano. Eu já fiz a minha. Olha, eu acho que, bom, palhaço, né? Eu acho que é impossível de querer que as coisas sejam como estavam programadas. Não vai ser a gente que vai se adaptar ao currículo, é ele que vai ter que se adaptar ao dia. Acho que é uma grande oportunidade de olhar para a experiência, falando da volta. Se a gente não olhar para a experiência, não vai ter valido a experiência. As coisas não são como a gente gostaria, as coisas são como elas são. Acho que é um momento de, na volta, é um espaço de acolher, escutar, né? Cuidar e, sobretudo, de gerar um enorme aprendizado coletivo aí. O que cada um aprendeu, o que cada um aporta um para o outro, tanto no sentido de acolher o outro, de cuidar do outro, e do que a gente aprendeu daqui para frente. O que isso nos ensinou? Esse é o grande barato, esse vai ser o sentido que eu vejo da coisa. É a gente respeitar que vai ter um tempo, que isso que você trouxe, vai ter um tempo da dor, vai ter um tempo da descoberta, vai ter um tempo da partilha. E acho que se a gente fizer isso, todos nós saímos mais fortes para enfrentar as outras forças que se contrapõem a isso lá fora. Ufa! Vamos terminar com uma brincadeira? Nem sei se é hora de terminar. Mas vamos terminar com uma brincadeira? Cris, pegue para alguém dar uma palavra qualquer e a gente vai terminar falando uma palavra só cada um, que tem que ter um discurso lógico. E temos que encaixar, de despedida, e temos que encaixar essa palavra no discurso. Peraí, é para a gente pedir para as pessoas escreverem no chat uma palavra. Uma palavra qualquer. E aí eu e o Cris, a gente vai se despedir num discurso único, só que cada um só pode falar uma palavra. E essa palavra... Como é que é? Ah, tá. Uma palavra só. E a palavra que der, a gente vai ter que dar um jeito de incluir, ela vai ter que fazer sentido na despedida. A primeira palavra que chegou aqui é cataplasma. As pessoas não gostam de nós, Cris. Tem gente falando pelanca. Cataplasma, melhor. Tem macharrão, não, deve ser macarrão. Tem travesseiro, tem amor, tem testa. Vamos de cataplasma, deixa eu só procurar no Google. Você nos disse que a melhor pesquisa sobre Covid está enfocando no catar plasma das pessoas. Roubamos um pouco, mas deu certo, né? Deu certo, roubadinho. Ai, acho que é isso, gente. Obrigado, Cristian. Obrigado, Cris. Obrigado, Luiz. Obrigado, Eli. Valeu, obrigado a todo mundo. Obrigado a Flávia. Obrigado a todo mundo que esteve aí. Alguma coisa, Cris? Você que é a diretora, encerra falando uma coisa bonitíssima. É isso. Não, fala. Já falei um monte. Eu acho que a gente tem que agradecer muito, né, vocês estarem aqui hoje com a gente, agradecer muito todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e conversando com a gente pelo chat. Depois a Lu organiza tudo que chegou e manda para vocês saberem uma parte da conversa que vocês não viram, né? Agradecer que vocês estão sempre junto na escola, né? Eu acho que ajudam a gente a construir essa proposta
cortando algumas coisas, ele quer que eu pare de falar. Isso chama mansplaining. Era com o Tebas, não era com você. Estão brincando entre nós, é coisa de turma do fundão. Tá certo. Mas, de toda forma, e agradecer muito a possibilidade da gente, ainda que não goste do que a gente vem vivendo, e isso é fato, né? A gente tem a possibilidade de voltar online e a gente vai reencontrar os nossos alunos e alunas na quarta-feira que vem, morrendo de saudades, vamos aprendendo a matar saudades de um outro jeito, né? E isso a gente precisa agradecer todo dia, né? A possibilidade da gente estar se cuidando, da gente estar podendo cuidar do outro e de vocês estarem sempre todo mundo junto. Que eu acho que é junto mesmo que a gente vai conseguir sair dessa. Não sabemos aonde, mas imaginamos que será junto que vamos sair. E tem um texto lindo do Berardi, um italiano, que está discutindo sobre essa possibilidade de como a gente vai voltar, e ele diz que tem o provável, né? Mas tem também o possível. Né? O possível é o que a gente vai fazer disso, o provável é o que tudo caminha para chegar lá, né? Mas a gente pode pensar juntos em fazer de algum jeito diferente, né? Fazer disso uma boa experiência que nos faça melhores lá na frente. Então, acho que é aproveitar isso. As pessoas estão dando tchau para vocês, estão agradecendo, estão trazendo falas de saudade, pessoas queridas, a família do Theo Canalonga, está dizendo, família toda participando. Muito obrigada. Passamos por muitas coisas com vocês, aprendemos muito, rimos, refletimos e matamos as saudades. Acho que podemos fechar com essa fala, porque, de fato, acho que representa um pouco de todos nós. Obrigada, meninos. Obrigado, Cris. Tchau, tchau. Tchau, gente.